pois a Portaria 344 de 98 informa apenas que as receitas devem ser dispensadas quando todos os itens estiverem preenchidos. Não cita a mesma letra. Então é isso, gente. A gente não tem que ficar criando coisas na nossa cabeça. A legislação ela é bem clara. Não cita nada sobre isso. Não fala sobre cor de caneta. Então a gente não tem que se preocupar com isso. De acordo com a Portaria 344 de 98, a farmácia ou drogaria somente poderá aviar ou dispensar quando todos os itens da receita e da respectiva notificação de receita estiverem devidamente preenchidos. Então é isso, é o que deixa bem claro para nós. Precisa constar ali o nome do paciente, os dados da unidade médica, os dados do médico, a data, a assinatura, carimbo. Esses são os dados necessários para que a gente possa fazer a dispensação dos medicamentos controlados. Lembrando que deve ter miligrama do medicamento, a quantidade de caixas, a posologia. Tudo isso é importante para que a gente possa aviar a receita, para que a gente possa liberar ali um medicamento controlado da Portaria 344 de 98. A via do paciente das notificações de receita dispensadas precisam ser carimbadas? Sim. As notificações de receitas dispensadas precisam ser carimbadas no verso ou na frente para comprovar o seu aviamento. Isso o fiscal da vigilância cobra da gente, isso é obrigatório e é assim que a gente age dentro da farmácia. Toda vez que a gente libera um medicamento, a gente tem que carimbar ali, tem que vir todos aqueles dados do carimbo, como data, endereço do paciente ou do comprador. Tem ali o campo onde ele coloca o nome e a identidade. E tem também o campo que a gente coloca todos os medicamentos que foram aviados ali. Você deve colocar a quantidade dispensada, a miligrama que o medicamento tem e a quantidade que vem ali na caixa. Fazendo isso, você estará de acordo com a Portaria 344 de 98. Notificações de receita A de outros estados podem ser dispensadas? A gente já viu isso. Sim, as notificações de receita A podem ser dispensadas, mas necessitam de uma receita médica com a justificativa de uso. Vamos ver o que a portaria fala. De acordo com a Portaria 344 de 98, a notificação de receita A será válida por 30 dias a contar a data da sua emissão em todo o território nacional, sendo necessário que haja acompanhamento da receita médica com a justificativa de uso. Então é isso, a receita sim vale em todo o território nacional, porém esse tipo de receita precisa vir com um termo ali vinculado e você consegue fazer a dispensação correta do medicamento. As farmácias ou drogarias ficarão obrigadas a apresentar dentro do prazo de 72 horas à autoridade sanitária local as notificações de receita A procedentes de outras unidades federativas para averiguação e visto. Então é isso. Você já sabe que a receita A vinda de outro estado, você vai ter esse prazo de 72 horas para levar lá na vigilância e receber esse visto. O médico pode prescrever acima das quantidades previstas de tratamentos das listas? Sim. O médico pode prescrever acima das quantidades, devendo justificar com CID ou diagnóstico. A exceção está na lista B2 e C2. De acordo com a Portaria 344 de 98, acima das quantidades previstas, o prescritor deve preencher uma justificativa contendo o CID ou diagnóstico e posologia, datar e assinar, entregando juntamente com a notificação de receita A ao paciente para adquirir o medicamento em farmácia e drogaria. Acima das quantidades previstas neste regulamento técnico, o prescritor deve preencher uma justificativa contendo o CID, o diagnóstico, posologia, datar e assinar, entrando juntamente com a notificação de receita B ao paciente para adquirir o medicamento na farmácia ou drogaria. Depois eu vou até mudar isso aqui. Hoje a gente já não usa muito esse termo drogaria, a gente já usa farmácia.
a gente trabalha na farmácia. Hoje tudo que envolve medicamento ali, a gente considera como farmácia. A gente já não usa mais esse termo drogaria. Artigo 60. Acima das quantidades previstas nos artigos 57 e 59, o prescritor deverá apresentar justificativa com o CID ou diagnóstico e posologia datando e assinando as duas vias. Então é isso, farma. O médico pode sim prescrever acima das quantidades previstas do tratamento, mas deve fazer aí essa justificativa com o CID ou diagnóstico da doença. E os outros dados já são aqueles dados que a gente já está acostumado mesmo. Qual o número de medicamentos na lista C1 que podem ser prescritos na mesma receita? Podem ser prescritos 3 medicamentos, 3 substâncias na mesma receita, de acordo com a portaria 344 de 98. Podemos misturar laboratórios de medicamentos genéricos no mesmo receituário? Tem ali escrito Tilex. Acontece do paciente querer levar um Tilex e um genérico, já aconteceu comigo. Ou ter ali na drogaria um medicamento de um laboratório e de outro, por exemplo, um medicamento da CIMED e outro da Geolab, e você pode sim fazer essa dispensação de genéricos misturados ali, genéricos diferentes, de marcas diferentes, não tem nenhum problema, a portaria não proíbe isso. Na portaria 344 de 98, nas legislações dos genéricos não existe nenhuma proibição. Dessa forma, é permitido misturar marcas diferentes de genéricos no mesmo receituário. Então é isso, se não tem nada proibindo, então tudo bem, você vai poder agir aí de forma, é claro, agindo de forma ética. Quantos anos os livros, balanços e receitas devem ser arquivados? Os livros, balanços e receitas devem ser arquivados por 2 anos. Receitas de anabolizantes devem ser arquivadas por 5 anos. De acordo com a portaria 344 de 98, os livros, balanços e demais documentos comprovantes de movimentações de estoque deverão ser arquivados no estabelecimento pelo prazo de 2 anos, fim do qual poderão ser destruídos. Então é isso que eu faço. A maior parte das receitas ficam ali na farmácia pelo período de 2 anos. Depois a gente consegue incinerar. Somente essas receitas de anabolizantes, que é da lista C5, que eu arquivo por 5 anos. E depois a gente pode, novamente ali, a gente pode fazer a incineração desses documentos. Quais itens devem ser avaliados nas receitas de anabolizantes? Todos os itens que a gente já conhece, que é o nome do paciente, dados da unidade médica, dados do médico, dados do medicamento, e o diferencial aqui vai ser o CPF do médico e o CID da doença. Tendo o CPF e o CID e os outros dados necessários para a dispensação, a gente consegue fazer a liberação de medicamentos anabolizantes. Vou citar alguns exemplos, que é a Durateston, Decadurabolin, Nebido. A gente tem também o GH. Então são os medicamentos mais consumidos aí na nossa farmácia hoje, que são os anabolizantes.